Gente, hoje pela manhã eu iniciei uma mensagem, tema da nossa conversa, tanto pela manhã quanto agora à noite, é o caminho da paz. O caminho da paz. Essa palavra tão pequena, mas tão necessária, que muitas vezes a gente só valoriza quando perde. Eu já conversei com não sei quantas pessoas nesses anos todos de ministério pastoral, e quantas me disseram: pastor, eu daria tudo para ter paz. Eu daria tudo para ter paz. E eu usei um texto, e eu quero usar ele como base nessa noite também, que é o texto de 1 de Pedro, capítulo 3, verso 11. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 11, a segunda parte do versículo, que diz assim: busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. A Bíblia toda vai falar de paz, em especial o Novo Testamento. O apóstolo Paulo vai chamar Deus de o Deus da paz. A Bíblia se refere a Jesus como o príncipe da paz. Esse era o cumprimento de Jesus para os seus apóstolos. Quando ele chega num ambiente, ele diz: paz seja convosco. Ele ensina os seus apóstolos a, quando entrarem numa casa, desejar que a paz, o shalom de Deus esteja estabelecido naquela casa e naquele lar. Como a paz é necessária nos dias de hoje. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, infelizmente, estão desesperadas. E elas buscam a paz em remédios, elas buscam a paz em diversão, em entretenimento, elas buscam a paz na religião, elas buscam a paz muitas vezes no álcool, em relacionamentos, mas nós sabemos que a verdadeira paz não pode vir dessas coisas. A chave para encontrarmos a paz, essa paz que Pedro está dizendo, olha, se empenhe para alcançar a chave, está na palavra de Deus. E hoje pela manhã eu falei sobre 2 pontos importantes para alcançarmos a paz. Eu vou citá-los e entrar na mensagem. O primeiro deles foi integridade e retidão. Quem quer viver em paz precisa ter como marca no seu caráter retidão e integridade. Existe uma promessa bíblica para que o íntegro e o reto tenha paz na sua vida. O futuro dele será um futuro de paz. Aliás, se você não esteve conosco hoje de manhã, a mensagem já está disponível, está gravada, você pode dar uma olhada lá depois. E a segunda coisa que eu disse foi sobre ter um propósito, uma mente firme. Aquilo que Isaías disse: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo o propósito ou a mente é firme, porque ele confia em ti. Quando a sua mente está vulnerável às opiniões, às sugestões de uma sociedade, de um grupo de pessoas que estão à sua volta, quando você não tem firmeza mental, firmeza de propósito, você vive como um boneco das circunstâncias e do mundo. E isso certamente vai afetar o seu emocional. Você está sempre à deriva. Qualquer vento te apavora, porque você não sabe para onde vai. Agora à noite eu quero falar sobre 3 pontos restantes para que a gente tenha uma vida de paz. Se você deseja ter uma vida de paz, invista numa vida de oração. Invista numa vida de oração. Gente, nós sabemos muito bem que nós influenciamos e somos influenciados. Nós sabemos muito bem que nós, como pessoas, emitimos e recebemos energia, vibração.
Você está perto de uma pessoa negativa, mal-humorada, ranzinza, isso vai te afetar. Ao passo que você está perto de uma pessoa alegre, otimista, bem-humorada, isso vai te afetar positivamente. Não tem jeito. A presença de uma outra pessoa vai nos afetar. E nós o afetaremos. Eu me lembro muito bem, isso ficou muito marcado, que uma vez eu estava com 2 pastores amigos, e a Dani estava junto comigo também, num lugar, a gente estava tomando um café, era um posto de gasolina, numa pista, um graal, e chegou uma excursão, e era um grupo de pessoas assim, desses que mexem com coisa pesada, com magia, e bom, dava para ver pela vestimenta deles, pelos trajes, pelos símbolos, pelas coisas, e a gente estava sentado ali, tomando um café, conversando, estava tão gostoso, e chegou um grupo assim, de umas 40 pessoas, e foi ficando, cada um numa mesa do lado, alguns em pé, outros pedindo. A atmosfera do lugar mudou, o ambiente ficou pesado, porque as pessoas, elas emitem aquilo que está dentro delas. Não tem gente que quando chega num ambiente, ela traz uma luz, ela traz uma alegria, ela traz uma presença gloriosa. Assim é quando a gente está na presença de Deus. A presença de Deus nos impacta, a presença de Deus nos influencia. Eu estou dizendo isso porque quando você ora, você não está soltando palavras no ar. Quando você ora, você está na presença de Deus. Você está entrando numa dimensão sobrenatural. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Essa é a ordem, essa é a sugestão de Paulo. Agora vem a consequência. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. É uma boa troca essa, não é? Você vai diante de Deus carregado de ansiedade e apresenta a Ele. E Deus, porque a gente dá o que tem. E a gente, como ser humano, tem nossos medos, ansiedades, preocupações, e a gente chega diante da presença de Deus com toda aquela carga e derrama. E a Bíblia diz que quando a gente faz isso, o Senhor nos entrega aquilo que Ele tem. A paz dEle guardará a vossa mente e o vosso coração. Existe poder na oração. Dias atrás aconteceu um fato e alguém me deu uma notícia, e essa notícia me abalou muito. A gente estava almoçando em casa e eu fiz de tudo para o pessoal lá não perceber, as crianças em especial, mas foi algo assim que mexeu muito com o meu emocional. E eu estava terminando de comer, então eu terminei de comer, fui para o meu quarto, fechei a porta e comecei a orar, mas eu comecei a sentir uma angústia mortal. Essas questões que afetam o seu emocional e começam já a afetar o seu físico, o seu corpo, e eu comecei a sentir tantas coisas ruins. Isso tem 2, 3 semanas, pouco tempo.
E daí eu chamei a Dani, e ela veio, ela falou, aconteceu alguma coisa? Eu falei, eu não estou bem e tal, isso. Por favor, ore por mim, me ajude. E ela orou por mim, e eu permaneci lá orando, e abri um texto da palavra, e comecei a ler esse texto, e orar nesse texto. E daqui a pouco aquela tempestade, aquele turbilhão foi embora. Eu não sei se você já passou por uma experiência dessa. Eu creio que todos nós já passamos por uma experiência dessa. Onde de repente do nada, uma seta, uma sugestão, um pensamento maligno. Você vai ver o Salmo 91, ele fala de seta que voa de dia. De mortandade que assola ao meio-dia. Parece que o diabo tem na sua agenda a sua dose de demônio que ele vai soltando para trazer pensamentos, emoções negativas. E muitas vezes, no meio da caminhada, a gente está à mercê disso. Mas quando a gente ora, a gente se fortalece. Quando a gente ora, tudo começa a mudar. O problema é quando ao invés de orar, nós reclamamos. Ao invés de orar, nós nos entregamos àquele sentimento. Ao invés de orar, nós nos desesperamos. Ao invés de orar, a gente fala, meu Deus, eu preciso beber alguma coisa. E quanta gente vai afogar a sua angústia numa garrafa de cerveja, ou numa droga, ou em sexo sem compromisso. Eu quero dizer para você, que em meio às suas angústias, em meio às suas batalhas, existe um Deus que pode te trazer paz. Paz. Paz que excede todo entendimento. Paz que vai guardar a sua alma. Jesus Cristo disse aos seus discípulos em Mateus 11:21, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gente, oração, eu acho tão triste quando pessoas encaram a oração como um negócio, eu tenho que fazer, porque senão tal coisa, porque senão Deus fica bravo comigo. Não. Oração é a maior bênção da vida da gente. Não deve ser encarado como um ritual religioso. Oração é um estilo de vida. Eu conheço gente até que fala quanto tempo ora por dia, elas marcam no relógio. Daí está lá os 19h53, ele diz, vamos supor que marcou 1 hora de orar todo dia, começou 19 horas, daí está lá, é 19h53 agora, fala, tem mais 7 minutos, mas acabou o assunto, diz, aleluia, fica mais uns 7 minutos então aqui glorificando, e olhando no relógio, para dar a hora certa. Você já conversou com alguém e ela ficava olhando no relógio toda hora, não via a hora de acabar a conversa? É assim que você trata a sua vida de oração? Não. Oração é estar na presença de Deus. É viver na presença de Deus. Encare a oração como algo maravilhoso e lindo, e não como um compromisso religioso. Quando a gente fala com Deus, a gente é inundado de paz. Tem um texto na vida de Davi, que é um texto muito interessante, porque Davi estava enfrentando o momento mais difícil da sua vida, e não acho que foi matar Golias ou outra coisa qualquer, não. Ele chegou na sua cidade, sua família foi raptada, a família dos seus amigos foram raptadas também, ele era o líder daquele povo, a cidade estava incendiada, e se não bastasse Davi estar sentindo aquela dor de perder sua esposa, seus filhos, seus amigos, estarem todos desesperados, daqui a pouco, todos os seus amigos começam a o responsabilizar
pela situação e pegam em pedras para apedrejar Davi, para culpar Davi. E a Bíblia diz em 1 Samuel, agora imagina como é que estava o coração de Davi, que em meio a esse caos, 1 Samuel 36, Davi, olha o sentimento de Davi, gente, muito se angustiou. Entenda uma coisa, não existe super-homem, viu, gente? Não existe super-homem. Quando a gente é afetado, a angústia existe, o medo vem, o pânico chega, mas a questão é, como é que nós vamos lidar com isso? Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Porém Davi, olha o que a Bíblia diz, se reanimou no Senhor, seu Deus. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. A atitude de todos ali, que perderam seus familiares, que estavam vivendo a mesma coisa de Davi, foi de arrumar um culpado, um bode expiatório, responsabilizá-lo e apedrejá-lo. E eles fizeram isso responsabilizando o líder, Davi. A atitude de Davi foi ir para a presença de Deus e na presença de Deus encontrar ânimo e força. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que Davi parte para a batalha, ganha a batalha, recupera a sua família, recupera a família de todos, ganha os despojos, e 3 dias depois, Davi é ungido rei de Israel. Sabe, muitas batalhas difíceis, aliás, quando ela se torna mais difícil, é uma evidência de que você está mais próximo da vitória que Deus preparou para você. Portanto, não deixe a angústia, a dor, o medo, o pânico tomar conta do seu coração. Vá para a presença de Deus, porque na presença de Deus você vai encontrar paz. Paz. Gente, no álcool, na droga, se encontra paz momentânea. Você sabe do que eu estou dizendo? Resolve na hora. Na compra desenfreada, se resolve aquela angústia na hora. No chocolate, quem é que nunca comeu um chocolate para se livrar da angústia? Ou uma caixa de chocolate. Você resolve a angústia na hora, mas o buraco continua ali dentro. Mas na presença de Deus, nós recebemos a paz, que o mundo, a bebida, o dinheiro, o sexo, o chocolate, nada pode nos dar. Ele é o príncipe da paz. João 14, 27, palavras do nosso Senhor: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então a terceira dica que eu quero deixar para você hoje, que deseja entrar num caminho de paz, ter paz na vida, ter paz, colocar a cabeça no travesseiro, dormir, levantar, ter uma família de paz, uma vida de paz, é essa. Invista numa vida de oração. Invista numa vida de oração. Tenha o hábito de falar com Deus sobre seus sentimentos, sobre seus problemas, sobre suas angústias, sobre seus medos, sobre seus planos, sobre seus sonhos. Submeta a Deus tudo. Leve para Ele seu fardo, que é pesado, que é difícil, sua ansiedade, seus temores. E você jamais sairá da presença de Deus da maneira como você chegou. Você sairá em paz.
Quarto lugar, segundo agora da noite, o quarto, levando-se em consideração a mensagem toda. Ponha em prática a palavra de Deus. Ponha em prática a palavra de Deus. Diz que a prática da atividade física, isso está provado, libera endorfina, né? Você praticar uma atividade física, fazer uma caminhada, correr, fazer musculação, pilates, yoga, seja lá o que for, você vai fazer um esporte, libera endorfina. Endorfina é um hormônio que traz uma sensação de bem-estar, de felicidade, de alegria. Mas existe uma outra prática que certamente te dará paz, alegria e bem-estar como você nunca teve. É praticar aquilo que Deus te pede. É fazer a vontade de Deus. Gente, se tem uma coisa que nos traz paz, é obedecer a Deus. Olha o que Filipenses 4:9 nos diz. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Coloquem em prática isso. Consequência. E o Deus da paz estará com vocês. O Deus da paz estará com vocês. E eu não sei se Deus já te pediu uma coisa difícil para você fazer. Uma coisa dura. Deus já me pediu umas coisas assim, difíceis. Coisas que a minha carne não queria fazer. Coisas que o meu egoísmo natural não queria fazer. E ficar lutando com a vontade de Deus foi continuar trazendo angústia para o meu coração. Mas no momento em que eu obedeci a Deus, que eu fiz aquilo que Deus me pediu, que eu pratiquei a palavra de Deus, a vontade de Deus, a ordem de Deus, meu coração foi inundado de paz. Quem já teve uma experiência com perdão, com perdoar, ser perdoado, restabelecer um relacionamento que estava enroscado por problemas, dificuldades, por bobagens da vida, sabe do que eu estou falando? Conheço pessoas que lutaram com o sentimento de vingança durante anos. Isso só aumentava a angústia, só aumentava o rancor, só aumentava as doenças emocionais. Mas no momento em que a vontade, a palavra de Deus foi praticada, o perdão foi liberado, a pessoa foi inundada de paz. Ô, gente, seja honesto, a desobediência nos atormenta. Você saber que está fazendo uma coisa errada, você saber que está ferindo a palavra de Deus, isso traz vergonha, isso traz dor para o seu coração, isso traz culpa. Você se lembra de Adão? A Bíblia diz que todos os dias Deus, na viração do dia, ia lá bater um papo com Adão. Quando Adão peca, come do fruto proibido, quando ele transgride a ordem, a palavra de Deus, Deus aparece ali. Mas cadê Adão? Não está escondido, está culpado, está envergonhado, atrás de uma árvore, arrumou umas folhas lá para tentar maquiar aquela vergonha, aquela dor, aquela culpa, porque desobedecer a Deus, desobedecer a palavra de Deus é isso, traz vergonha. Vem para o culto e não consegue cantar, vem para o louvor, não consegue levantar as mãos, vem para a reunião da igreja, não consegue olhar as pessoas nos olhos, que se sente envergonhada, culpada. Agora, quando você está vivendo a palavra de Deus, quando você está vivendo em obediência, você olha as pessoas nos olhos, você anda de cabeça erguida, você levanta as mãos na presença de Deus, sabendo que não existe
condenação contra a sua vida. Como a palavra diz, sejam sempre alvas as tuas vestes. Está falando de santidade. Isso não tem preço, gente. Isso não tem preço. Olha só mais uma vez, Davi sendo usado aqui como um exemplo, e agora negativo. Você se lembra que o nosso querido rei Davi, ele peca, transgride a palavra de Deus para valer. E olha o que isso gerou em Davi. Salmo 32, 3 e 4, diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. As minhas forças. Davi foi minguando. Eu já vi pessoas, irmãos, que por causa do pecado, ela foi definhando, ela foi atrofiando, inclusive fisicamente. Quantas pessoas, você vai ver aquele paralítico de João 5, quando Jesus o cura, ele 38 anos paralítico, lembra do texto? Jesus o cura e depois Jesus se encontra com ele no templo. Jesus diz o que para ele no templo? Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. É uma ameaça? Não é uma ameaça, é uma proteção. Não é uma ameaça, é uma proteção. Ele está falando, cara, você sabe o que o pecado fez com você. Paralisou sua vida, te definhou, te impediu de caminhar. E quantos irmãos e irmãs na caminhada, por falta de perdão, por ódio, por ressentimento, por raiz de amargura, ao invés de obedecerem à palavra de Deus, tentaram jogar tudo para debaixo do tapete e continuar com a vida, estão definhando. No salmo onde Davi pede perdão a Deus, que é o Salmo 51, ele chega a dizer o seguinte no verso de número 12, ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Se ele está pedindo para que Deus devolva para ele a alegria da salvação, é porque ele tinha perdido essa alegria. Ele tinha perdido esse prazer de saber que Deus o salvou. Ah, tem tanta gente triste, angustiada, problemática, por falta de praticar aquilo que Deus manda, aquilo que Deus ordena. Eu aprendi uma coisa na minha caminhada, eu quero dividir ela com você. O diabo não quer as suas coisas. Ponha isso na sua mente. O diabo não quer suas coisas. O diabo quer sua alegria. O diabo quer sua paz. O diabo não tem problema de ver você andando de carro zero, morando bem. Tem gente que acha que o diabo quer destruir minha vida. Não, ele só quer sua alegria e sua paz. Ele quer te levar para o inferno de carrão. Ele não tem problema nenhum com isso. Pelo contrário, ele ofereceu para Jesus os reinos da terra e tal. Ele não tem problema em enriquecer uma pessoa, desde que essa pessoa fique refém nas mãos dele. Não transgrida a palavra de Deus, porque isso vai afetar sua paz de espírito. O diabo quer te atormentar. Eu gosto muito da história de Caim e Abel, obviamente não pelo fato, não pelo ocorrido, mas pelo ensinamento que ela nos traz. Olha o que Gênesis 4, 6 e 7 diz. O Senhor perguntou a Caim: por que está furioso e por que o seu rosto mostra ódio? Olha como está
Caim, todo revoltado, todo odioso, furioso, perdeu a paz. Nada de paz. Deus perguntou: Caim, por que você está assim? Me fala, qual é a razão, o motivo? A palavra continua: se você fizer o que é certo, não será aceito. Mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera. Ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Está na sua mão o poder de dominá-lo. Em outra versão diz: o pecado jaz à porta. Cumpre a ti, Caim, cumpre a ti dominá-lo. Deus diz para ele: sabe por que você está furioso? Sabe por que você está todo revoltado? Porque você fez o que não deveria ser feito. Se você fizer o que deve ser feito, você vai ter paz, Caim. Você vai ter paz. A desobediência de Saul, gente, transformou sua vida num inferno. Você vai ver Saul. Dias atrás eu vi um psiquiatra num programa desses, e o cara não tinha nada de religião. Ele falou que o primeiro caso histórico, registro histórico de transtorno de bipolaridade constatado é o de Saul. A vida de Saul era uma montanha russa emocional. Ora ele amava Davi, daqui a pouco ele queria matar Davi. E daí o demônio pegava ele pegava em lance, ele tacava em Davi, atormentado. Passou o final de sua vida toda perseguindo Davi para o matar, terminou se matando. Você vai ver qual era o problema de Saul, gente. Desobediência. Mas Deus pedia um negócio, ele fazia pela metade. Deus pedia um negócio, ele não fazia. E sempre tinha uma justificativa. Sempre tinha um porquê. Sempre tinha uma razão. Sempre tinha. Só que com Deus, justificativa não cola. Com Deus, o que cola é arrependimento. É mudança de mente. Posteriormente é isso, óbvio, é uma consequência, mudança de atitude. Então de repente você está sem paz. Olha para a sua vida, será que existe uma área da sua vida em que você não está praticando a palavra de Deus? Eu não estou dizendo para você abraçar a condenação e continuar. Essa palavra é para que a sua mente seja afetada, você se arrependa disso, passe a agir corretamente e receba no seu coração a paz que excede todo entendimento. Deus já tinha dito para Josué que a chave da vitória era a paz. Josué 1,7 ele diz, era a obediência, perdão. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer. Olha só, o cuidado de fazer, de obedecer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. A chave é a obediência, a prática da palavra de Deus. Frequentar uma igreja não te faz um cristão. Assim como morar numa garagem não te transformará num automóvel. Ser cristão tem a ver com os valores que nós obedecemos. Não é ouvir a mensagem, é ouvir e praticar. É isso que vai fazer a diferença e encher o nosso coração de paz. E em quinto e último lugar, se você quer ter paz, busque um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Busque um relacionamento pessoal, íntimo, sincero, um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo.
Bom, você sabe que o Espírito Santo, ele é a presença de Deus na vida do cristão. Jesus Cristo, quando estava para ser assunto aos céus, ele garantiu para os discípulos: eu não vou deixar vocês órfãos, vocês vão receber o outro Consolador, o Espírito Santo. Paulo diz que nós somos, a igreja é templo do Espírito Santo, e você vai ver em todo o Novo Testamento, em especial nas cartas de Paulo, ele falando: não apague o Espírito, reavive o dom de Deus que há em ti, e tal. Sempre Paulo incentivando Timóteo, seus discípulos, a igreja, a ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Foi o mesmo Paulo que escreveu em Gálatas 5, 22 e 23 o seguinte: mas o fruto do Espírito, note que Espírito está com a letra maiúscula aí na sua Bíblia, porque se trata do Espírito Santo e não do nosso espírito como o nosso corpo e alma, como parte do nosso ser, mas o Espírito Santo, ele diz, o fruto, o resultado do Espírito Santo na vida do crente o que é? Barulho? Não. Tem gente que acha, esses dias alguém falou assim para mim: nossa, eu vi uma pessoa esses dias na internet, eu nem me senti crente. Eu falei: mas por quê? Não, porque ela estava falando assim, nossa, e a pessoa chora bastante. Eu falei: mas quem disse que choro é evidência de espiritualidade? É até o contrário, né? Porque diz que o fruto do Espírito aqui é alegria, um deles. Mas a gente tem essas bobagens de achar que performance, que é evidência de espiritualidade. Não. Vida espiritual sadia, a gente enxerga com amor, alegria, olha aqui, paz. Paz. A paz é resultado de uma ação do Espírito Santo na minha vida. Quando eu tenho uma relação com o Espírito Santo, uma das coisas que vai acontecer comigo, eu serei afetado com uma paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quem tem Deus dentro de si tem paz. Quantas pessoas, gente, frequentam a igreja e são atormentadas. Atormentadas. Uma dica para você: além de frequentar a igreja, seja um cristão que tenha uma relação com o Espírito Santo. Além de frequentar a igreja, tenha uma relação íntima, real mesmo, com o Espírito Santo, porque só frequentar uma igreja não vai resolver a questão. Efésios 5, 18, Paulo diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. No vinho, nessa alegria que o mundo pode dar, tem dissolução, confusão, tormento, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Com o Espírito Santo dentro de mim, eu viverei uma vida de paz. Onde existe o Espírito Santo, existe paz. Gente, não tem nada mais gostoso do que conviver com pessoas que você sabe, elas são cheias do Espírito Santo. São pessoas que transmitem paz. Suas palavras têm paz. Sua conversa transmite paz. Eu já conversei com pessoas que eu saí atormentado. 2 minutos de conversa com a pessoa, você fala... Por quê? Porque tem tudo, tem palavra bonita, tem argumentação bonita, mas não tem Deus na vida da pessoa. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, a gente é inundado de paz. Olha o que Jesus disse em João 20, 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou,
eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Uma casa que tem o Espírito Santo como governante é uma casa que tem paz. Uma empresa que tem o Espírito Santo governando é uma empresa que tem paz. Onde o Espírito Santo está, ali tem paz, ali tem ordem, ali não tem confusão. Pelo contrário, tem união, tem alegria, tem longanimidade, tem sabedoria, tem paz. A paz que só o Senhor pode dar. Talvez você esteja se perguntando: pastor, como é que eu faço para ter essa vida cheia do Espírito Santo? Eu quero ler com você Efésios, capítulo 5, 18 a 21, e eu quero pensar algumas palavras nesse texto. Se você tiver uma caneta, se você tiver um marca-texto, anote, marque, e depois ore em cima de cada uma dessas coisas. Só isso aqui já merecia uma mensagem. Talvez a gente volte num outro momento, mas olha o que Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos o Espírito. É o texto que a gente já leu aqui. Agora Paulo continua: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, uma das formas de nós nos enchermos com o Espírito Santo é através da nossa boca, é através dos nossos lábios, é através do louvor, é através da adoração. Quando a gente fala sobre as coisas de Deus, quando a gente canta sobre as coisas de Deus, quando a gente adora, sabe o que acontece? Nós somos cheios do Espírito Santo. O texto continua. Então, salte aí da sua Bíblia: falando, entoando. Agora mais uma expressão: dando sempre graças. Dando sempre graças. A gratidão é chave para uma vida espiritual sadia. Consequentemente, uma vida de paz. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E em último lugar aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha só, relacionamentos saudáveis, bons relacionamentos, respeitar líderes, respeitar autoridades, respeitar o seu lugar no corpo de Cristo. Isso vai te encher do Espírito Santo. Isso vai trazer paz para o seu coração. O verso, que é uma frase de Jesus, que eu quero encerrar com você, e os irmãos já vão chegar, está em João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Essas coisas que eu falei agora à noite, cedo, gastei meia hora de manhã, agora 35, 40 minutos, eu não sei à noite, tudo que eu falei, essas coisas, eu falei com um objetivo: para que você tenha uma vida de paz. Não se engane que paz seja ausência de problemas, de dificuldades. Não. Eu conheço pessoas que vivem em mansões e são atormentadas. Eu conheço pessoas que têm dinheiro para si, para os seus filhos e netos, mas não tem paz. Eu conheço gente que está num leito de hospital
e está em paz. Eu conheço pessoas que enfrentam o desemprego em paz. Conheço pessoas que enfrentam problemas familiares com seus filhos em paz. Porque a paz que nós precisamos, ela não vem de baixo. A paz que nós precisamos, ela vem de cima. Se você lê Atos dos Apóstolos, o texto onde Tiago é morto, decapitado, e logo em seguida, Pedro, líder da igreja, é preso, vai ser morto no dia seguinte. É o mesmo capítulo que diz: e a igreja tinha paz. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha sossego com os políticos da época, ela não tinha um monte de coisa, mas ela tinha paz. A minha oração hoje é que o seu coração seja inundado dessa paz que só o Senhor pode dar.